aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e o meu convidado de hoje, ele é líder de brand, ele também é escritor, inclusive pré-lançamento hoje, e também ele é palestrante, ele vai falar sobre as histórias que Deus vem conduzindo ele para as vitórias e também ele vai falar sobre o começo dele antes de conhecer Jesus. Estou aqui com o Arnaldo Gutierro. Acertei? Acertou! Que é isso? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom dia, que privilégio estar aqui com você. Que legal. E vamos começar por fazer um comparativo de antes e depois do Arnaldo, antes ali no mundo, até o processo de conhecer Jesus e processo de conversão. Que legal. Eu não venho de uma família cristã. E assim, eu não venho de uma família que tem religião. Então, nem meu padrasto, né, que mora com a minha mãe, que são casados, nem minha mãe, eles têm uma religião. Então, eu não tinha uma base, eu não tinha uma Bíblia dentro de casa, eu não tinha uma mãe que orava, eu não conseguia entender quem era Deus, o que era Deus. Mas dentro de mim sempre tinha uma força assim, que falava assim, cara, você tem que conhecer Deus, você tem que conhecer Deus, você tem que conhecer Deus. E aí foi com 26 anos que eu fui conhecer Jesus. E antes disso, a história não é tão bonita assim, não. Os caminhos que você percorreu, né? A minha história não é tão bonita, não. É uma história de muita festa, muita balada, muito futebol. E a gente que conhece o meio do futebol sabe que ali não é um lugar abençoado, não. Sim. Onde tem muitas coisas fáceis também, né? Sim, sim. Tudo é muito fácil. Tudo ali é muito fácil. Acesso ao álcool, acesso à mulher, muita gente bajulando. Então ali não é o melhor caminho não para a vida. Então você desfrutou ali do Egito por um tempão. Por 26 anos. Por 26 anos. Mas eu acredito, né, que seja até natural por não ter nascido numa família cristã, não que isso garanta que os filhos eles vão crescer na presença de Deus, né, que as pessoas confundem às vezes. Mas realmente é algo muito mais fácil se você tem uma base, um suporte e alguém que seja espelho para você. Mas como você não teve isso, você aprendeu aí no decorrer da vida, né? Sim, sim. Eu tenho certeza que o melhor exemplo ele é dado em casa. Eu não culpo meus pais, pelo amor de Deus. Sim. Eles também não tiveram o exemplo dos meus avós. Então, eu acredito que a partir da minha geração, os meus filhos eles vão ter um exemplo dentro de casa. Eu acredito sim que aquele exemplo que você dá em casa vai fazer a diferença. Então, se os meus filhos acordarem e me ver orando, eles vão falar assim, pô, eu quero viver essa vida. Assim como se eu acordasse olhando alguém bebendo, eu ia querer fazer isso. Então, acho que o melhor exemplo vem de dentro de casa, assim. Sim, temos que ser intencionais como pais, né? Total. E você trouxe algo que eu entrevistei uma pessoa e ela falou assim, sim, eu oro intencionalmente no horário que meus filhos estão em casa e deixo a porta aberta para eles verem que eu faço isso. Então, o dia que eu não fizer, eles vão achar estranho. Por que a mamãe não fez? Ou se não, eles começarem a fazer e mesmo quando eu não estiver em casa, naquele horário, eles vão seguir isso também. Então, olha só como o exemplo ele é transformador. Eu gostei muito dessa estratégia. Depois eu vou pegar meu celular e vou anotar no meu bloco de notas. Isso, anota para não esquecer. É. E quando ela foi, eu não sou mãe, né? Eu não tenho filhos ainda, mas é uma coisa que realmente é pra gente guardar no nosso coração, pra gente levar como aprendizado. Né? Eu também ainda não sou pai, mas a gente quer colocar um no forno esse ano. Esse ano é pra minha mulher engravidar, se tudo der certo. Amém, glória a Deus. É. Que legal. A gente vai chegar também no relacionamento, que é um testemunho, tá, gente? Ixi! Muito incrível, vai contar tudo aqui. A gente vai precisar de 3 episódios hoje, hein? Muito bom. Aí eu queria que você falasse sobre o seu encontro com Jesus, como que chegou esse momento, como foi o start, que você, pelo que eu entendi, você, por mais que não tivesse um caminho para seguir ali quando era criança, mas algo dentro de você já te despertava alguma coisa. A minha vida inteira, eu senti algo dentro de mim. E mesmo quando eu fazia as coisas erradas, eu sabia que eu estava fazendo coisa errada. Então não vou nem afirmar que todo mundo sabe disso, mas assim, eu posso falar por mim. E de 2018 para 2019, eu fui num Réveillon, lá no condomínio do Acapulco, no Guarujá. Eu e uns colegas, a gente alugou uma mansão lá, bebida adoidado, festa adoidada, assim. O mundo literalmente sendo o mundo. E eu não conseguia ficar dentro da casa. Eu tava cheio de expectativa para ir para essa viagem. Quando eu cheguei lá, eu não conseguia. Começava a festa, eu arrumava desculpa para ir correr. Tipo, a galera lá bebendo, fazendo festa, eu ia pro banho. Algo dentro de mim
não chegava a ser uma crise de ansiedade, era um incômodo muito grande. É como se eu não pertencesse mais àquele lugar. E aí eu lembro que eu voltei do Réveillon, logo em seguida Carnaval. Eu falei, cara, eu não tô querendo ir pro Carnaval. Não, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Tipo, tá muito estranho a minha vida, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí eu reencontrei uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, hoje ela é minha esposa. E aí ela, quando a gente estava se conhecendo, ela estava começando a cantar. E aí quando a gente se reencontrou, ela falou assim, meu, tô parando de cantar. Eu achei aquilo ali totalmente estranho. Eu falei, você tá parando de cantar agora que você tá vivendo um sonho de 10 anos atrás, de quando a gente conversou? E aquilo ali mexeu comigo. E aí ela me levou para a igreja, aí ali me apresentaram Jesus, mas não de fato o Jesus que eu conheço hoje. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais e assim, nada intencional, não foi assim nada forçado. Foi de fato uma construção com Jesus no caminho. E aí quando hoje eu olho para trás eu falo, meu, foi natural. Tipo, não me forçaram Jesus, assim, foi algo que eu fui buscando aos poucos. Ela fez o convite, vamos Ela lá. fez o convite, E você já estava sentindo algo diferente, porque você ir para uma viagem no Guarujá com a galera e não conseguir curtir a viagem, era Deus ali testificando alguma Sim. coisa. E eu lembro que nesse período, antes até da gente ter se reencontrado, tem uma igrejinha ali perto da casa dos meus pais que eu morava, uma igreja católica. E aí, vira e mexe, eu tava indo pro trabalho, eu parava lá, entrava, fazia minha oração e tal, e saía. E assim, eu não entendia de fato o que tava dentro de mim, o que tava me movendo. Hoje eu sei bem que era o Espírito Santo querendo me conduzir para uma vida nova. E aí, essa vida nova vem muito arrependimento, vem muita coisa junto. Sim. Então, esse encontro da Tainá, ó, foi algo que Deus já tinha preparado, já estava na agenda. Tenho certeza. E não só esse encontro para te levar para Jesus, mas sim para um relacionamento, né, abençoado. Eu queria que você falasse também sobre isso, como que aconteceu. Ixi. Você foi só no culto ali, assim, sem intenção? Ixi, aí é uma história bem longa. E ela tá aqui, hein? Ela tá aqui do meu lado. É uma história bem longa, assim. A gente se conhece desde 2007. E aí, a gente teve um namorinho bem rápido, assim, na infância. Aí eu acho que a última vez que a gente se viu foi em 2013. É uma discussãozinha nossa, que a gente não sabe se foi 12 ou 13. Aí a gente foi se reencontrar em 2019. E nesse turbilhão, assim, ela tava, de fato, se convertendo. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E ali, a gente acabou ficando juntos e terminamos. Repentinamente, assim, foi cada um pro seu lado. Aí voltamos em 2020, aí um olhou pro outro e falou assim, ou a gente casa ou vai cada um viver sua vida. Aí casamos. Acho que a gente namorou 1 mês, ficamos noivo 2, casamos no 4º mês, amor. Casamos no 4º mês. Aí ficamos casados por 9 meses. E aí acabamos nos divorciando. Aí 3 anos sem a gente se falar, cá estamos. 3 anos? 3 anos. É um período longo. E a gente nunca trocou uma mensagem nesses 3 anos. Nada. Tipo, cortou relação Nada, total. nada. Nenhum perfil fake pra pra dar ver uma... os stories. Nada. E assim, o trabalho que o Senhor fez é algo... É um milagre. Sim. Mas eu acredito que o milagre não é ele ter reconstruído a nossa família. O milagre é a gente permanecer nela todos os dias, em todos os momentos. A cada segundo a gente lembrar, o milagre ele foi feito, mas a gente tem que permanecer dentro do milagre. Porque a gente ainda tem escolha de sair dele. Eu fiquei curiosa agora, gente. Como que foi esse retorno, já que vocês não se falavam? Meu, assim, eu tava na casa da minha avó, que uma vez por semana dorme um parente hoje na casa da minha avó, ou os meus tios, ou minha mãe. Aí tava na minha vez. Aí ela me adicionou no Instagram. Eu olhei, eu falei assim, bom, eu vou deixar amanhã de manhã eu sigo de volta. Pra ver se dá tempo dela se arrepender e ter certeza do que ela tava fazendo. E fazer um charme, né? Não teve charme, não teve. Era assim, do tipo, vamos ver se ela vai se arrepender dessa atitude, se foi algo que ela fez no calor da emoção, porque eu não sabia o que estava se passando na vida dela. Tudo que chegava em mim era fofoca. E nem sempre fofoca boa. Então, assim,
vamos ver de fato o que vai estar acontecendo. E aí, no dia seguinte, eu acordei, fui correr, não mexi no celular, fui fazer minha oração, fui fazer todas as minhas coisas. Na hora que eu fui tomar meu café, eu falei, bom, deixa eu ver se ainda continua aqui. Aí continuou. Se ela não se arrepender. Aí eu segui ela de volta e aí a gente voltou a conversar. Ixi, aí agora o que vem pela frente é algo poderoso. Vai. Porque assim, vamos lá, a gente começou a se seguir de volta, aí ela me mandou uma mensagem, ela mandou, estou orando por você. Aí eu mandei, eu nunca deixei de orar por você. Aí passou acho que 2 dias, ela falou, quero falar com você. Eu falei, tô indo. Aí conversamos. Pessoalmente, aí Pessoalmente, já frente a frente. Conversamos bastante, nos arrependemos muito de muita coisa ali, muita coisa ficou lá. E aí, durante a semana a gente foi conversando, tipo, meu, a gente não se divorciou, a gente ainda é casado. Não existe divórcio. Para Deus não existe divórcio. Aí a gente foi escolher nossa aliança. Aí a gente tá lá escolhendo a aliança, sentamos para almoçar. E naquele almoço, ali eu falei assim, não, tem alguma coisa de fato sobrenatural acontecendo. Porque a gente escolheu a aliança e eu não tive um pai dentro de casa. Eu tenho um padrasto que foi meu pai por escolha dele. Amo, honro a vida dele, amo você é meu pai, pode ter certeza disso. E ali naquele almoço, o meu pai biológico foi curtir uma foto minha no meu Instagram. E tem 32 anos que a gente não se falava. Eu fui falar com ele ano passado para conhecê-lo e depois nunca mais dali. Se eu me perder, você me traz, tá? Porque são muitos detalhes assim na conversa. Aí eu tô olhando pra ela e assim, eu falei, não é possível, ela tá aqui na minha frente, tem algumas coisas meio estranhas. Ele curtindo a foto, aí eu falei pra ela, falei, ano passado eu fui conhecer meu pai, bati na porta da casa dele, conheci ele e ela, você não acredita, eu sonhei com ele. Eu sonhei que ele tava casando a gente. Falei, não, aí é muito pra minha cabeça. Falei, não, tem muita coisa assim acontecendo. Porque ele foi pastor por um tempo. Ele teve muitos problemas, foi dependente químico, ele acabou sendo pastor e hoje ele não exerce mais o cargo de liderança na igreja. Aí eu falei, peraí, eu comecei a contar pra ela e falei que quando eu fui lá, ele falou que eu orava muito para que a maldição de divórcio não viesse sobre a minha vida. O quanto ele se quebrantou e orou por isso. Aí ela, eu orei por isso. Eu falei, não, isso eu não tô preparado. Não tô preparado para isso. Eu falei, bom, se é do Senhor, vamos lá. Mandei mensagem para ele. Aí ele falou, tô aqui, vem aqui. Eu falei, vai, vamos entrar no carro. Chegamos na casa dele. Começamos a conversar. Aí ele foi, orou por nós e abençoou o nosso casamento. E fez ali, dentro de uma cozinha, uma mini cerimônia espiritual pro Senhor, abençoando o nosso casamento. E aí cá estamos, casados novamente, com meu pai que eu não via há 31 anos, casando a gente. Meu Deus, que incrível, gente. É só pra quem crê, tá? É. Porque eu acredito que foi uma confusão pra vocês ali no começo, pra conseguir entender o que estava acontecendo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, será que é? A gente fica na dúvida por conta dos problemas também que aconteceram. Só que, né, com a oração da Tainá, você também orando, seu pai, aí não tem como falar que não foi Deus que fez acontecer tudo de novo. Eu tenho uma grande certeza e convicção que qualquer confusão mental, ela pode ser silenciada pela palavra do Senhor. Sim. Então, eu tô confuso em uma área da vida. A resposta está na Bíblia. A resposta nunca vai estar no pastor no púlpito, mas dentro da Bíblia ela vai estar. Então, confusão vem toda hora, todo segundo. Mas aí você se lembra do que a palavra do Senhor fala sobre você e sobre sua família. Aí ali silencia qualquer coisa. Que incrível, gente. E nesses 3 anos que vocês ficaram separados, vocês se afastaram da igreja ou não? Vocês continuaram mesmo individualmente ali buscando o Senhor? Eu me afastei por um bom tempo do corpo da igreja. Porque eu passei por uma coisa assim, que eu fui para uma célula e eu tava lutando muito, porque eu não aceitava divórcio sobre a minha vida. Aí eu lembro que eu entrei numa célula, 2 meninas foram perguntar para uma amiga minha se tipo, eu realmente estava lutando, que o melhor era eu me divorciar e ficar com elas. Falei, não vou pra igreja, não vou pra isso. Olha o inimigo agindo dentro da igreja. Não vou, cara. Pra mim a igreja não é esse lugar. A igreja era um lugar de apoio. E aí, como a gente ia na mesma igreja, que é a Por Amor do Vitor Azevedo,
ela continuou ali por um período, eu falei, e agora? Que igreja eu vou? Aí eu acabei fazendo muitas mudanças. Então eu fui morar em Goiânia, fui morar em Santa Catarina, depois Porto Alegre. Aí eu acabei não tendo uma igreja local. Mas eu sempre estava acompanhando a igreja de Goiânia pelo YouTube. E também fazendo, né, suas orações, você e Sim, Deus o ali tempo também no inteiro. Minha secreto. leitura bíblica pela manhã. Eu acredito sim na importância da igreja local. Sim. Total, total. Mas mais ainda a intimidade com o Senhor. O secreto também. O secreto para mim conta muito mais. É mais importante a intimidade. Mas tem que ter a igreja local. Fazer parte do corpo de Cristo, né? Tem Que que é fazer. muito polêmico. Até muitos cristãos falam que não tem necessidade, né, de você estar no ministério. Mas isso é um assunto para outro bate-papo. Mas realmente é algo que tem muitas pessoas que não vê necessidade. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa. Mas hoje eu fui a pessoa que, quando eu queria ser cuidada da igreja, eu não encontrei. Acabei me ferindo, mas hoje eu vejo a importância de eu estar servindo uma igreja local. Sim. Não só com conhecimento, mas também como voluntário. Então eu estou nesse processo de começar a servir na minha igreja local. Nossa, isso é muito incrível também, né? É quando a igreja abre as portas pra gente se voluntariar ali. Porque quanto mais a gente serve, mais a gente recebe de Deus. Sim. Então, um dos propósitos também da gente estar na igreja é realmente para servir ali o reino. Acredito 100% nisso. Acredito Exatamente. 100%. Não só receber. Servir também. Servir. Estamos aqui, né, para servir. Sim, E eu queria que você falasse um pouquinho dos dons aí que Deus tem derramado na sua vida e como isso também, você vem trabalhando isso, né? Alcançando corações através desses dons. Eu acredito que o maior dom que o Senhor pode nos dar é o respirar, é a vida. E cada um vai ter o seu ministério. E dentro dele você tem que estar sensível ao Espírito, para você de fato descobrir o seu talento, em qual ministério você vai atuar. Porque é muito legal você ver o pastor no púlpito tendo o holofote, mas nem todo mundo nasceu para aquilo. É muito legal você ver o louvor ali e falar assim, eu quero isso, mas nem sempre é para você. Talvez o seu lugar é manobrando o carro. Você vai fazer a diferença manobrando o carro de alguém. E para mim isso foi muito difícil no início, porque como eu venho do futebol, assim, sempre gostei do holofote, o ego sempre inflado, sempre queria ser o centro das atenções. Então, quando eu entrei pra igreja, eu falei, eu não me vejo em nenhum lugar aqui dentro. Não me vejo no púlpito, não me vejo em nenhum lugar. Eu falei, e agora? Pra onde eu vou? Deus não quer que eu faça nada. E assim, o Senhor derramou em mim muito o ministério profético. Então eu vejo muito, eu sonho muito, eu tenho sonhos assim poderosos. E até eu ter a sabedoria que eu ainda não tenho, que fique claro, eu estou adquirindo isso no dia a dia, de me calar e esperar acontecer, eu acho que até aí tem que ter muita maturidade espiritual. Não é para meninos, assim, são para homens de fato espirituais. Eu estou me tornando, estou nesse caminho. Então eu tenho muito temor em falar, mas eu acredito que o meu ministério é o profético. E evangelístico, né, como você mencionou também, de levar a palavra de Deus. Sim. E não só, assim, né, um a um, como dizem, né, mas também pela internet, através também dos eventos que você faz, você vai falar um pouquinho também, até levar Jesus para os negócios, né? Sim. Porque tem muita gente que tem um ministério e não é em cima do púlpito, por exemplo. Com certeza. Mas é através da própria empresa, ali falando de Jesus. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, que você também é palestrante, né? Então você também conduz isso. Sim, sim. Eu acredito... Vamos pensar uma coisa comigo. A gente vê um Kinder Ovo. Por que as crianças sempre querem um Kinder Ovo? É pelo gosto dela? Pelo brinquedo, pelo menos pra mim na época. É pelo brinquedo. É pelo brinquedo. E eu vejo que o CNPJ, dentro a surpresinha é o CPF. Então, se eu conseguir dentro do meu CNPJ, eu construir uma excelente embalagem, um excelente produto, e ainda eu te dou de bônus Jesus, é isso que eu busco hoje na minha empresa. É isso que eu busco nos meus eventos, é isso que eu busco na minha palestra. No meu livro também. Eu tenho um livro, eu falo ali sobre branding, sobre storytelling, eu falo sobre propósito de marca. E como que eu vou falar sobre um propósito de marca sem eu falar de Jesus, que é o propósito da minha? Então, não tem como eu desvincular uma coisa da outra. Então, pode ter certeza que aonde eu for, o Senhor vai comigo. Porque se não cabe Ele, não me cabe. Então, isso para mim é uma grande convicção. Então, se a pessoa for ver minha palestra, vai sim ouvir falar de Jesus.
Se ela for no meu escritório, ela vai sim ouvir falar de Jesus. Entrar no meu Instagram, vai sim ouvir falar de Jesus. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Teve pessoas que eu entrevistei que elas não gostavam de misturar porque não sabia a religião do Da cliente outra dela. pessoa? Então ela falou assim, poxa, se eu falar de Jesus, eu posso perder esse contrato, eu posso perder esse negócio, porque tem muitas pessoas que não querem misturar mesmo. Queria que você desse a sua opinião, não precisa polemizar não, mas Acho porque que não tem realmente como é não uma coisa... polemizar. E eu não tenho medo nenhum de falar isso. Porque se você tem medo de perder dinheiro, você tem mais medo de perder dinheiro do que perder o Senhor. É simples a conta. Então, se para te agradar eu tenho que me calar, alguma coisa tá errada na nossa conversa. Eu tenho que deixar de ser eu. Então, a minha história não conta de nada. Então, não, aí não me cabe. Aí não me cabe. Eu prefiro perder todos os contratos. Eu prefiro perder tudo, mas não me tira o Senhor. Não me tira ele. Porque quando eu estive no fundo do poço, era ele que estava comigo. E qualquer coisa que você faz pode me levar de volta para. Mas o que ele faz, não. O que ele faz é me tirar de lá. E o contrato também que não foi fechado é porque também não era para ser, Deus vai trazer outros, Tá né? tudo bem, tá tudo bem. Não julgando, mas é porque tem pessoas que realmente não gostam de misturar e eu também não consegui entender se realmente ela tá em Deus ou ela tá querendo outras coisas, sabe? Levar vantagem, como tem um tema polêmico também de pessoas que... Você vai falar, né? Ah, vamos falar. A gente tá aqui para isso. De pessoas que elas são materialistas no real, Total. só que elas passam uma imagem, né? Elas se vestem de pessoas super espirituais. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, porque você tá nos bastidores também ali, né? Sim. Hoje, se você for olhar tanto para uma igreja quanto para um clube de futebol, para política, sempre tem um líder doutrinando a sua comunidade a seguir. Sempre, sempre. Então, você vai se perguntar para uma pessoa da igreja, ele vai falar, eu sou evangélico, do futebol ele vai falar, eu sou corintiano, ou eu sou alguma coisa, eu não vou falar o nome de algum dos gurus digitais para não entrar em desavença com os meus colegas de trabalho, mas sempre vai ser isso. E no final, o que está acontecendo é colocando dinheiro no bolso dessa pessoa. Então, eu vejo pessoas que estão prometendo libertar e estão prendendo em um outro cativeiro outras pessoas. E isso me preocupa, porque eu consigo ver, me desespera assim, de eu falar, meu, ela tá fazendo o mesmo caminho. Ela tá saindo só de uma prisão e entrando em outra. E sempre vem com uma frase lá de cima falando assim, eu te deixo rico, eu te deixo famoso, eu te levo aonde você sempre quis. O seu sonho é ser famoso? Eu consigo isso pra você. Entra aqui que você vai ganhar 10 vezes mais. Eu olho e falo, é mesmo? Aí você entra e durante vai falar pra você assim, desfrute a jornada. Aí na hora que você vai ver a jornada é 100 mil reais que você vai gastar e você não sabe qual é o destino. Aí você não chega no destino, porque esse caminho aqui não era verdadeiro. Ele estava só te doutrinando, fazendo você um fantoche, para nesse meio do caminho você que fala colocar a culpa nele, ali já aconteceu a lambança toda. E tudo que aconteceu foi você se frustrar, perder dinheiro e no final. Não consegui realizar nada do que foi prometido. Aí no final ele vai falar assim, a responsabilidade é dele. Ué, mas eu te contratei confiando em você. Mas você não aplicou corretamente. Também? Como? Nem você sabe aquilo que você está me ensinando, sabe? Não, mas hoje em dia tem muito isso, né? Inclusive, muito aqui em Alphaville, né? Pelo que eu tô sabendo aqui. Tô gostando da história da Não condição. Não, aqui é muito bom, como a gente estava falando nos bastidores, mas aqui também é um lugar perigoso exatamente porque tem muitas pessoas que fazem isso. Eu gostaria muito que um dia os bastidores viessem pro palco. Porque é muito prato bonito para muita cozinha suja. Mas muito, muito. Eu, como tem alguns anos que eu estou nos bastidores, eu já tive de grandes pessoas, eu olho e falo, não é assim. Não é. Você tá falando no palco, lá fora você tá fazendo totalmente o contrário. Não dá. Não dá. Você tá vendendo uma coisa que você não faz. Você tá vendendo uma coisa que talvez você queira fazer, mas você ainda não faz. Então para. Respira. Vende a verdade. Aí sabe por que eles não vendem a verdade? Porque não dá dinheiro. Liberta as pessoas.
A verdade liberta. Se E elas eles não não são querem. enganadas, Eles não eles querem não dar ganham liberdade. dinheiro. Infelizmente, eles não Nossa. querem dar E liberdade. é triste porque muitas pessoas, muitos desses líderes, ainda usam Deus, ainda usam a palavra de Deus A gente tá indo pra um lugar que eu tô adorando. para trazer as pessoas que, por Sim. exemplo, tem muitos empresários cristãos, por exemplo. Então, pô, a pessoa vê ali que é um evento cristão, tal, nos negócios, e ele vai querer fazer parte daquele grupo. Se a gente pegar uma maquete, tem uma árvore ali de uma maquete, e ali tem um fruto de maçã, aquela maçã é de verdade? Não. Não, ela é de uma maquete. E muitos desses empresários que você falou, eles usam uma maquete para mostrar o fruto da árvore para outra pessoa, que não é de verdade. Não é. Então, o próprio Senhor nos fala, né? Para você conhecer uma pessoa, olhe para os frutos dela. Uhum. Então, tem muita árvore exposta que não é de verdade. Essa árvore é uma maquete. Quando você vai comer o fruto, você está comendo um isopor. Não é um fruto verdadeiro. Então, isso me preocupa. Uhum. Diariamente isso me preocupa. Porque quando eu vou entrar para uma análise, não tem como você analisar o mundo espiritual daquela pessoa. Você não consegue saber a verdade, o secreto dela. Porque para eu fazer essa análise, eu olharia e falaria assim, tá, ele tá me falando de Jesus, ele tá me vendendo algo espiritual. Como que você vai metrificar isso? Não tem como. Não tem. Aí a palavra bonita vence. Uhum. E aí uma boa oratória não quer dizer que é um bom produto. Uhum. E parece que eles falando, parece que é uma coisa tão fácil, tão simples, que se você fazer aquilo, pronto, você ficou milionário. É fácil, é só você atingir a frequência certa, o ambiente certo, as pessoas certas. E é sempre o mesmo discurso, parece. Se Será fosse que assim, eles ninguém fazem... quebrava. Então, eles fazem aula no mesmo lugar? Porque parece que é a mesma coisa sempre. Eu acredito que sim, você me trouxe uma pergunta Nossa, legal. Porque todos os eventos que você vai, as pessoas falam do mesmo jeito, as mesmas coisas, e usam os mesmos processos, assim, sabe? Eu falo, gente, não é possível, acho que eles combinaram. Eu vi esses dias um vídeo no TikTok, uma menina extremamente nervosa, falando assim, cara, eu não acredito. Eu comprei um curso de uma pessoa muito famosa, e é muito famosa mesmo, assim. E falou, dentro do curso, ele estava me ensinando como enganar pessoas. Nossa. Que você vai baixar um PDF, você vai construir o site e ele te dá todo o passo a passo. E literalmente, eu me senti enganada, e já que eu fui enganada, eu tenho que enganar outras pessoas. E ela falando assim, indignada, eu falei, nossa, que legal. Tem pessoas agora que realmente estão falando aquilo que precisa ser falado. Então a pessoa compra um curso de como enganar pessoas, muda a embalagem e vende um outro curso de como enganar pessoas. Aí a outra pessoa aqui troca a embalagem e vende outro curso de como enganar pessoas. E assim vai indo. Pra não Então, perder o topo da pirâmide, aí eu não sei. Talvez essas pessoas que a gente tá falando, nem elas são o topo da pirâmide. Elas só estão se colocando como se elas fossem o topo da pirâmide. Com uma embalagem bonita. Sim. E hoje em dia também, eu sou mentor, as mentorias de não sei quantos mil e tal. Então, todo mundo hoje é alguma coisa, né? Ou é coach, ou é mentor, e todo mundo tem, nossa, algo extraordinário para ensinar também. Porque a internet, infelizmente, assim, é uma potência, uma ferramenta Deu voz incrível, a muitos, né? mas deu voz a muitas pessoas que usam para o mal também. Então, se você também não tem conhecimento, você cai em tudo que é apresentado ali na internet, você vai querer enganar as pessoas, porque você vai perder tanto dinheiro que você fala, pô, isso não é serve. a vantagem. Isso é muito triste, porque a metodologia coaching é incrível. É incrível, incrível. Eu vejo pessoas que têm um conhecimento elevado falando mal de coach. Eu olho e falo, cara, você não está conhecendo a metodologia. A metodologia é ótima. Porém, tiveram péssimos usuários. E aí acabou fazendo isso. Então é a mesma coisa falar que, sei lá, um cantor muito famoso canta mal porque viu uma pessoa cantando muito mal. Então um cantor também não presta. Assim mesmo o mentor. Existem mentorias incríveis. Eu vi o Flávio Augusto falando que a primeira vez que ele cobrou 1 milhão por um almoço, ele se sentiu mal. Nossa, eu nem sabia que chegava nesse Ele cobrou 1 milhão por um almoço. Falaram pra ele que ele devia cobrar 1 milhão no almoço. Ele foi e cobrou.
Aí ele pegou a bicicleta dele, foi andando até o restaurante, e ele falou que tava se sentindo mal no caminho. Falando, cara, eu tô cobrando 1 milhão, cara. Pro cara almoçar comigo, eu faço isso com os meus amigos de graça. Então, assim, Uma pessoa? uma pessoa. Aí falou que ele sentou desconfortável no almoço. E aí o próprio Flávio Augusto falando assim, ó, se esse almoço aqui, em algum momento, você achar que não tá valendo a pena, porque eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Você me contratou, eu tô aqui, você comprou minha hora, eu tô aqui, mas eu não tô me sentindo bem. Então, se você achar que não valeu esse investimento, eu te devolvo o dinheiro aqui agora, durante o almoço. Porque ele falou que não estava se sentindo bem. O cara falou, não, fique em paz, vamos desfrutar. Vamos almoçar, eu quero conhecer, eu sei que você vai conseguir me ajudar. Aí passou o ano, eu acho que era o ano, não tenho agora certeza. O cara lucrou 9 milhões a mais por conta desse almoço de 1 milhão. Então, no final da conta, valeu? Valeu demais. Uhum. Então, pô, ele pagou 1 milhão e retornou 9. Então, eu acho que tem muita mentoria que vale o preço. Uhum. Mas tem muito daqueles que não valem o preço que estão cobrando esse valor alto. Aí acaba queimando essas pessoas. Então, tem muita gente vendendo um macarrão do Terraço Itália, mas na hora que o prato serve é um miojo. E aí Bom acaba exemplo. estragando o mercado inteiro. Exatamente. Aí muita gente fala mentoria. Pô, mas mentoria é ótimo. Mentoria é maravilhoso. Para quem tá no momento certo, com o mentor certo, com o negócio certo. Então, existe sim bons mentores, existe sim bons coaches, existe sim bons tudo. Mas também existe péssimos tudo. Exato. Aí vai de você também conhecer e não cair no primeiro golpe do vigário ali. Mas eu acredito Eu muito já caí em que... vários. Sério? Já Porque caí a em gente alguns. tem que comprar acesso. Porque tem coisas que realmente a gente Claro. só vai acessar se a gente pagar. Claro. E se for algo bom, que tenha um retorno, claro, que não seja nada manipulado, você vai receber isso de volta e muito além, né? E eu queria que você compartilhasse um golpe aí que você caiu. Não precisa dar nomes não, tá? Ixi, eu tenho vários. Nossa, eu tenho demais. Eu tenho Meu demais da Deus. conta. Pô, eu tenho... Nossa, esse aqui é bom ainda eu falar. Sério? Esse aqui é Vai, legal. compartilha aí com a Vou gente. até limpar meu coração pra não falar com muito rancor. Eu fui convidado para fazer um trabalho, para ser sócio de uma empresa. A empresa ela ainda não existia um todo. Aí me trouxeram algumas ideias. Aí eu falei, tá, agora deixa comigo. E a venda dessa empresa para mim era o seguinte: o nosso sócio vai ser o Cristiano Ronaldo. Que Nossa, é já isso? tá dando um rancor dentro de mim. Aí eu fui construir tudo isso. Construímos algo incrível. Uma semana depois, ó, tá valendo 10 milhões. E foi indo, foi falando. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque teve pessoas que ouviram isso, então, meu, na hora que eu fui ver, eu perdi dinheiro, perdi tempo, eu perdi tudo. Não era o... Não tinha Cristiano Ronaldo, não tinha o negócio, e tinha 12 pessoas, se eu não me engano, sendo manipuladas por esse líder para conseguir chegar no resultado que ele queria. Meu Deus, o Cristiano não tava nem sabendo da história. Eu, graças a Deus, fiquei 3 meses, 2,5, talvez 3. Teve gente que ficou 1 ano trabalhando para esse cara de graça. E ele com uma ótima aparência em cima do palco. Foi trazendo muitas Ixi, eu tenho pessoas. tanto, mas tenho tanto, você tem tanto, mas tanto. Por isso que você conhece dos bastidores. Teve um cliente meu que ele não tinha nem logo, nem nada. Eu construí tudo com ele, até a gente faturar 6 milhões de reais. E ele me deve 16 mil reais até hoje. Quer aproveitar para cobrar ali? Não posso, acho melhor não. É brincadeira. Acho melhor não fazer isso. Acho que não é legal. Sim. Até porque o erro foi meu. Uhum. O erro foi meu. Alta responsabilidade. É. Né? E aí que eu comecei também a me dar valor no meu trabalho, começar a precificar o meu valor também mais alto. Tipo, cara, se você ganhar 6 milhões com aquilo que eu faço, pera aí, então dá pra gente fazer um jogo aqui que eu ganho também. Com certeza. É, então isso me ajudou bastante no caminho. Que legal. E falando da vida profissional, né? Como você também ajuda pessoas, eu queria que você compartilhasse com a gente também. Você é formado em publicidade e propaganda, líder de brand. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que você foi parar nessa área, né? E como funciona aí os seus projetos. Eu fui parar de paraquedas, porque eu saí do futebol e queria fazer educação física. Mas você chegou a jogar futebol profissionalmente ou não? Não, eu parei na base um pouquinho antes do profissional.
Isso dói tanto no meu coração. Ah, mas se foi até além, hein? Mas foi um capítulo que dependia de mim. Naquela época eu Aham. não tinha maturidade sabendo Sim. disso. E Deus já tinha outros planos, né? Vamos Eu tenho combinar. certeza disso. Tenho certeza. Tenho certeza que talvez no futebol É. eu ia silenciar muito aquela voz que tinha dentro de mim. Sim. E aí eu queria fazer educação física. Minha mãe falou, educação física eu não pago pra você, porque tava super em baixa a profissão na época. Eu falei, então tá, vou fazer publicidade e propaganda. Eu nem sabia o porquê. Porque eu gostava de desenhar, nem conhecia o mercado direito. Falei, vou fazer umas propagandas bem legais. Nem sabia. Anos depois, acabei me formando. Aí fui pra fora. Aí na época, o social media do hard rock lá na Austrália tava com uma Ó. dúvida. Aí eu acabei dando ali algumas dicas pra ele. Falei, comecei com hard rock, cara. Que legal, assim, tipo... Primeiro cliente ali, quase. Primeira cliente não, primeira consultoria. Consultoria. Eu era só um mero formado. Aí voltei pra cá e ali eu comecei a atender alguns clientes. Mas assim, cliente que era na confiança, amigos que precisavam. Aí de amigo foi começando a ter indicação, até que chegou um colega meu e falou, cara, eu quero abrir uma agência com você. E ali, naquele período, eu vi que eu precisava estudar muito. Porque eu tinha o conhecimento, mas muito raso. Falei, meu, preciso me aprofundar. Aí eu conheci branding, através do Arthur Bender. Incrível. Nossa, assim, um senhor incrível, entende muito do que fala. E aí eu fui vendo tudo aquilo que ele falava e aí ele já estava começando a onda dos podcasts. Eu olhava a galera falando uma coisa e falei, mas peraí. Não, tem muita gente falando aquilo que não é verdade. E aí quando eu comecei a ver muita gente falando aquilo que não dava resultado, falando um monte de coisa assim, falando o expert, eu falei, agora eu preciso de fato dar minha cara para bater, porque tem muita gente do mal falando. Aí eu comecei a falar. Então eu acredito de fato que toda marca, o conceito dela tem que ser a luz. Sempre, porque a gente pode pegar diversas marcas hoje, que ela pega a sombra. Então, se a gente pegar os 7 pecados capitais, preguiça, ira, gula, tem como eu usar ela para despertar isso em você da marca. Só que dá para você usar o lado bom disso. Tem como você usar o lado bom. E assim, qualquer estratégia que você vai fazer para o marketing. Tem como despertar algo do bem em você ou algo do mal em você. Então eu vejo que a minha missão hoje é fazer isso. Não só marcas sexy, mas marcas com propósito. Aí eu trago o que eu faço, marcas originais. Que legal. Tem muita genérica no mercado. Ah, tem. Tem. Aí tem que tomar cuidado para não ser enganado, né? Que às vezes é semelhante ali, a pessoa, opa. Tem que tomar muito cuidado. Sim. E hoje também você, com esse trabalho que você faz, né? Além também de despertar as pessoas, você também dá mentoria ou não? É só... Sim, hoje eu tenho uma Você mentoria. também tem mentoria. Chama LGDO, que é a sigla de legado. Porque você sabe que 99,8% das pessoas, daqui 100 anos, elas serão esquecidas? É uma boa informação, eu não tinha conhecimento. Isso me desesperou. Eu tive assim um desespero, eu falei, meus bisnetos talvez não vão ouvir falar de mim. E aí eu comecei a entender que o maior legado que eu posso deixar é em você, é em quem está me assistindo, é na minha esposa, vai ser nos meus filhos. E assim aquilo que eu faço pode ser levado à frente, porque foi assim que todos fizeram. Tanto do bem quanto do mal. Então, tanto o Dalai Lama quanto o Hitler. Hitler não pode falar. Como não pode falar do cara? O cara tá na história, infelizmente. Foi uma pessoa péssima? Foi, mas ele tá na história. E aí você vê que tem uma repetição de padrão. Tem uma repetição de padrão do bem e do mal. Ela tem o mesmo endereço, o mesmo caminho, só que são resultados diferentes. Um faz pro bem, o outro faz pro mal. Aí quando eu identifiquei esse padrão, que quem identificou isso é um americano que se chama Patrick Hellon. Aí ele descobriu o Primal Branding. Eu me apaixonei por isso, me especializei nisso. Eu trabalho e treino isso 5 anos, assim, diariamente. Qualquer Instagram eu fico analisando isso. Eu fiquei assim, um maníaco do Primal Branding, de tanto que eu amei essa metodologia. E aí eu comecei a aplicar em alguns clientes, eu vi que isso dava certo. E aí hoje eu trouxe para minha mentoria isso. Só que a minha mentoria ela não é igual a de todos do mercado. Então vocês têm que passar por um crivo para ver se realmente vai fazer sentido para você. Porque não adianta você entrar e não ter resultado comigo. Porque aí você vai falar, o quê?
o Arnaldo não fez isso, o Arnaldo aquilo, não. Então, Mas a mentoria é feita. eu só abro hoje 12 vagas Ah, 12 no vagas. ano. É bem assim, então, restrito, né? E a única pessoa que eu saí pra isso, eu falei assim, ó, você não vai ter resultado, mas você vai conseguir isso, 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 isso. Uhum. E aí ela se frustrou porque não ganhou muito dinheiro com isso. Eu falei, cara, eu te avisei antes. Uhum. Ela, mas minha expectativa. Eu falei, tá, mas eu te avisei antes. Mas aí foi uma escolha dela também. Mas É. bacana é isso, porque nem todo mundo que tem uma mentoria não vai ser sincero. Ah, você quer fazer? Tá bom, vou pegar seu Sim. dinheiro aqui, se não deu resultado, beleza, que é o que a gente estava falando anteriormente também. Mas que bacana esse trabalho. E também você faz palestras sobre a mentoria, como que funciona. Porque também Deus vai levando, né? Eu tenho algumas palestras, né? Uhum. Eu tenho uma que eu falo só sobre identidade e pertencimento. Tá. Que aí, se você entrar hoje no quartel, você não vai encontrar lá o Michel, você vai encontrar o 01. Uhum. Como mudam a identidade independente da comunidade que você está inserido. Aí eu tenho outra que eu falo só sobre Primal Brand e outra que eu falo sobre legado. Então todas têm o mesmo destino, Uhum. só que só muda a construção dela. Que legal. E também para coroar, veio o livro. Sim. Queria que você falasse como nasceu isso no seu coração. Quer dizer, esse é o segundo, né, que está sendo a pré-estreia hoje, inclusive. Então você pode falar do primeiro também que já tem, né? Sim. E também desse lançamento. O meu primeiro livro, eu escrevi ele em 2019 para 2020, mas eu fui lançar ele só em 2023. Hoje a gente atingiu quase 50 mil vendas no mundo inteiro. Então me tornei autor best-seller. Esse é um marco que eu nunca imaginei. Se você falasse pro meu eu de 10 anos atrás que eu ia ser escritor best-seller, eu nunca acreditaria nisso. Então é algo incrível, que era o que a gente estava falando nos bastidores também, assim, é algo que é apaixonante. Você, de fato, acreditar em algo, colocar aquilo no material e ainda ter pessoas comprando, aprovando e, me mandando direct, assim, vira e mexe, uma vez na semana eu recebo um direct falando assim, isso daqui mudou de fato o meu negócio, isso daqui de fato mudou aquilo que eu via do mercado, obrigado. Aí eu falei, tá, eu fiz um de marketing, só que eu tenho muitas histórias. Uhum. E a maioria das minhas histórias, assim, meus amigos falavam, cara, eu não acredito nisso. Eu vivo cenários de filmes, assim, coisas muito rápidas. Eu falei, eu vou trazer algumas histórias que eu tenho da minha vida e trazer também como eu superei isso e mostrar que na Bíblia também teve pessoas que passaram por isso. Então, o que eu faço? Eu trago uma história minha, eu trago um contexto bíblico e no final dele eu deixo uma tarefa nesse meu novo livro. Incrível. Então, do que você pode fazer para você também mudar essa situação? Então, vão ser 31 dias, uma jornada de 31 dias, uma leitura diária, onde quando terminar, a pessoa vai começar a ter uma vida original. Que incrível. E, na Hoje é verdade, a pré-venda. é um livro devocional. Ou não? Não é um devocional porque... Dá pra usar no devocional. Dá. Mas não é um devocional. Mas a ideia é fazer essa leitura assim pela manhã. E qual o nome desse livro? Uma Vida Original. Uma Vida Original. Ó, que já vem falando tudo que... Original, tá, gente? Então presta atenção. Eu carrego dentro de mim que por muito tempo eu vivi uma vida que não era pra eu viver. Uhum. É como se eu tivesse com venda nos olhos e assim, cara, não é pra você fazer isso. Não é pra você fazer isso. E eu continuei nessa vida por muitos anos. Então, se eu conseguir mostrar para as pessoas que existe uma vida muito melhor do que aquelas que elas estão vivendo, assim como eu já vivi. Uhum. Eu olhava as pessoas em evento no final de semana de network ou evento espiritual, eu olhava e falava, o que essa galera tá fazendo? Vai pra festa, vai beber, vai se divertir. E eu achava que eu era o liberto. Eu achava que eu era o livre, eu achava que eu era o descolado. E não era isso. Uhum. Então, se eu puder levar isso à frente, eu gostaria muito que as pessoas todas acordassem também da realidade que vive. Sim, é que o sistema inverte as coisas, né? Muito livre é bem. aquele que tá no mundo fazendo um monte de coisa e preso é aquele que serve Jesus. Mas a minha ideia é que a gente sempre vai ser escravo, ou de Jesus ou do mundo. Sim. Então não tem como. Então a gente tem que ser escravo de Jesus, mas uma escravidão que não é algo que aprisiona. Olha só que incrível. É Uhum. totalmente diferente. E o sistema não, ele inverte isso e as pessoas não entenderam ainda que são escravos do mundo. Acredito totalmente nisso. Acredito totalmente na sua frase. Sim. E eu queria também que você falasse como as pessoas encontram o livro que vai sair, falar um pouquinho da pré-venda, se já tiver data, local, e como as pessoas adquirem os que você já tem também, e esse aí que vai sair fresquinho. Legal, vamos lá.
Ó, o primeiro que eu falo sobre marketing branding, chama-se Seja Original. Ele tá lá no meu link da bio. Eu tenho alguns links lá, o livro tá lá. Esse novo ainda não tá no link na bio, mas após eu posso fazer o stories e deixando lá já a pré-venda, porque a gente lançou hoje a nossa pré-venda. E aí a gente vai fazer o lançamento dele em um espaço, vai ser bem legal, o evento. O convite já foi feito antes, o convite está sendo feito novamente. Eu já deixo o convite para vocês. Vai ser no dia 3 ou 4 de julho. E a gente vai fazer em São Paulo. Esse vai ser, então, no evento? O lançamento. Hoje nós estamos num pré-lançamento. Porque a gente vai fazer 31 dias com as pessoas que já me acompanham nas redes sociais para depois a gente fazer o lançamento dele. É que você tinha falado de um evento que você vai fazer, mas não tem nada a ver com o livro. Não, o evento, outra coisa. Dia 14 eu vou fazer minha imersão. Minha primeira. Pode deixar também o pessoal saber aí, fazer o marketing. Vamos lá. É que... é muita coisa que esse homem faz. Tem muita coisa. E agora ainda eu tô me lançando Vou começar a fazer YouTube, podcast no Spotify. Tem que estar em todos os lugares hoje, não tem jeito. Não tem jeito. E dia 14 agora, de junho, nós vamos fazer minha primeira imersão, que se chama o Plano Original. Aqui em Alphaville ou em São Paulo, a gente tá só decidindo agora o local, só falta o local. Uma coisa eu prometo, que a sua marca pessoal ou empresarial, ela vai deixar de se parecer com todas as outras do mercado. Então essa é a única promessa do evento. E aí o que vai acontecer lá vai ter muita coisa maquiada para você conhecer Jesus e para se aprofundar nele. Pode ter certeza disso. Isso aí, não dá para contar tudo, né? Você tem que falar. Não posso contar tudo. Porque aí, se não é minha estratégia, aquilo que eu faço vai buraco abaixo. Exatamente. A gente estava até conversando, ó, pra gente também trabalhar aqui, ó, nessa marca, né? O nome Incomparavelmente Lindo, que é uma menção a quem Deus é. Mas dá uma cara assim que a pessoa vai bater e vai falar, poxa, é um projeto cristão. Então eu tenho isso no meu coração, a gente vai conversar sobre isso. Com certeza. Ele é bom nisso, hein? Com certeza, com certeza. Que legal. Você tinha comentado também na sua pauta que Mateus 6,33 é um dos versículos que, né, direciona a sua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho o porquê. Esse foi o versículo que, de fato, me apresentou a Bíblia. Que eu fiquei com vontade de ler ela. Porque lá diz que buscar primeiro o reino de Deus e as suas coisas, e as demais vos serão acrescentadas. E eu lembro que eu estava em uma célula da igreja, foi o meu primeiro dia de célula. Eu nem sabia o que era uma célula, e uma amiga minha da igreja falou, vai. Aí eu fui, e lá, quando eu li isso, eu falei, cara, mas como assim, buscar primeiro o reino de Deus? Aí eu comecei a imaginar, depois que eu morrer eu vou levar dinheiro? Depois que eu morrer eu vou levar roupa? Depois que eu morrer eu vou levar carro? Eu comecei a entrar assim, eu falei, meu, o que eu vou conseguir levar pro reino? E aí qual que foi uma certeza? Eu falei assim, eu só vou levar o meu eu. Aquilo que eu de fato coloco dentro de mim, que eu vou levar. Aí eu olhei pra dentro e falei, eu tô ruim demais. Acho que Deus não vai me aceitar desse jeito. Não tem como, porque eu comecei a me sentir tão sujo e tão pequeno perto da presença do Senhor, imaginando um portão de quilômetros assim, de altura, fantasiando, falando assim, eu não consigo escalar, só Ele pode abrir. E agora? Agora eu preciso, de fato, buscar Deus primeiro. E aí, ali começa, de fato, a minha conversão. Foi onde explodiu sua mente, assim. Explodiu muito a minha mente. Explodiu muito. Não tinha nem como voltar ao normal. Sim, o que você Nunca mencionou... mais eu voltei ao normal. Sim, o que você mencionou também de célula, eu acho de extrema importância também, sabe? Esses grupos que fazem em vários lugares, faculdade, né? Eu fiquei sabendo, assim, que muitas pessoas são alcançadas. Eu nem sabia que podia fazer em faculdade, né? E esses grupos, eles alcançam muitas vidas, porque muitas vezes aquela pessoa, ela não vai para a igreja. Por mais que você convide, mas se você tá ali entre amigos, né? Num bate-papo mais ali, descontraído, você consegue alcançar essas vidas. Através da célula, que foi o seu caso, ó, por exemplo. Eu acredito muito no poder da célula. Porque existem perfis comportamentais. Sim. E eu não sou uma pessoa que sentaria na igreja para escutar falar sobre Jesus. Mas na célula, tinha acho que 8 pessoas, 7 pessoas, só homens. E ali eu vi um menino falando de Jesus, eu falei, cara, eu gostei dele. Quero entender um pouco mais. E ali eu conseguia tirar dúvida. Eu conseguia perguntar. E até foi engraçado que muita gente ali deu risada, mas uma risada do bem, não foi uma risada pejorativa. Porque ele falou, gente, agora abra a sua Bíblia no Novo Testamento. Aí eu falei, mas o meu é Velho Testamento. Ele falou, não, na Bíblia tem os dois. Então ali, tipo, olha que coisa simples. Eu não sabia. Eu não sabia.
Eu já tinha meus 26 anos de idade. Não sabia o que era o Velho Testamento, o Novo Testamento. Ali ele foi e me ensinou. Falou, meu, calma, toda a Bíblia tem. No Novo Testemunho. E foi me ensinando. Eu falei, meu, que incrível. Na igreja não tem essa abertura. Tem que falar, pastor, peraí. O que é o Novo Testamento? Não tem como. Não tem como. Ainda mais hoje em dia, com essas igrejas enormes, né? É maravilhoso, porque, né, quanto mais pessoas ali também ouvindo a palavra, melhor. Mas a célula ela é mais intimista ali, então você tem mais liberdade, você consegue conversar mais e ter um entendimento maior até, dependendo. A gente tá quase finalizando aqui, ó. Falei, ó, que a produção, ela agiliza aí o cronômetro, coloca pra frente. Sim. Mas antes da gente finalizar, eu quero que você também deixe suas redes sociais, canal no YouTube. Legal. Fazer mais uma vez o marketing aí pro pessoal te acompanhar. Ó, meu Instagram é @ArnaldoGutierro. Gutierro com 2 R's. Canal no YouTube eu vou iniciar ele depois de amanhã, que é no domingo. Também é @ArnaldoGutierro. Muito bem. E no Spotify, acompanha a partir de hoje o prefácio. O prefácio a gente já lançou ontem. E agora a gente vai fazer 31 dias do livro. Cada dia eu vou colocar um capítulo que eu gravei em áudio. Tem uma trilha sonora bem legal. Muito no bom. Spotify tá como Uma Vida Original, o podcast. Muito bom. Então vai lá, pessoal. Seguem, acompanhem para ser edificado por tudo que já tem, né? Que ele já está compartilhando com todo esse trabalho que ele já oferece aí para vocês. E também pelas novidades que virão, porque Deus é Deus de surpresas. Sim. Às vezes a gente nem tá imaginando e Deus vai lá e confia algo na nossa mão. Então, antes de finalizar aqui, você já entregou muito pra gente, mas eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos telespectadores, o que Deus colocar no seu coração. Momento pregação, Arnaldo. Agora. Ixi! Vamos lá. Vamos lá. Eu acredito que na vida nós só temos 2 escolhas. Ou nós fazemos o bem ou nós fazemos o mal. Não existe um meio termo. Então, ou você vai estar edificando e construindo, ou você vai estar amaldiçoando e destruindo. E você pode parar, olhar e refletir hoje sobre o seu dia. Você elogiou ou você fez uma crítica ao seu marido ou sua esposa? Ou a uma pessoa do trabalho? Você de fato está apoiando, ajudando, ou você está atrapalhando e destruindo? Porque eu acredito que muito ajuda aquele que não atrapalha. Só que você não tem essa escolha do não atrapalhar. Ajuda. Ou vai de fato e some da vida dessa pessoa. Então eu acredito fielmente nisso. Porque eu acredito que o que você vai ser lembrado é aquilo que você está deixando nas pessoas e não para elas. Então não tem como eu te dar uma Ferrari e não te ensinar a dirigir. O momento que você vai ter com aquela pessoa é o momento que você está ensinando ela a dirigir. E não o dinheiro, assim, não o bem material. Então eu tenho certeza absoluta disso, que o legado é aquilo que você deixa nas pessoas e não para as pessoas. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Uau, que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Muito obrigado. Quando quiser, até porque tem muitos lançamentos aí. Sim. Estamos aqui à disposição. Tá cheia. E que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Muito sucesso para você, Arnaldo. Amém. Amém. Muito obrigado por hoje. Foi incrível. Um privilégio estar aqui. Nós que agradecemos pela confiança e por compartilhar tanto aqui com a gente. Até a próxima. Até a próxima, até a próxima. Obrigado, gente. E você que ficou aqui até o final, compartilhe esse vídeo aí, ó. Mande para pessoas que precisam ouvir tudo que foi compartilhado aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativem as notificações e sigam as páginas aqui, ó, da descrição abaixo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau!